Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Quero contar também que todo vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre... Bora te atualizar agora sobre a busca do Vasco por um técnico. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente da 777 para entender em que pé está essa história. Posso assegurar que Léo Condé e Pepa, que foram especulados, não fazem parte dos planos. Nesse momento, o Vasco analisa 5 nomes diferentes e Paulo Pesolano e Carille, que já foram sondados, estão descartados. Eles preferiram continuar no Valladolid e também à frente do Santos. Só para completar, uma das possibilidades que o Vasco tem no momento é de contratar Álvaro Pacheco, treinador que faz ótima campanha à frente do Vitória de Guimarães. A ideia da 777 é trazer um técnico estrangeiro. As tratativas estão em andamento. A grande dificuldade em relação ao Pacheco é que ele não se desliga do Vitória de Guimarães antes do fim do Campeonato Português, que se encerra em 19 de maio. Mas a gente veio aqui para falar de Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco do campeonato. Vai pegar um adversário muito bem montado, jogadores importantes, um técnico vitorioso como o Cuca e o Rafael Paiva, mais uma vez, tendo uma oportunidade de ouro na sua carreira. Ele que fez seu primeiro jogo com um time profissional na quarta-feira, naquele empate que a torcida gostou contra o Fortaleza na Copa do Brasil. E vai agora ter mais uma prova de fogo. E nós vamos falar sobre os relacionados, quem está fora. Essa reportagem bomba que saiu nos Estados Unidos envolvendo a 777, né? Que fez aí um empréstimo, seria o que? Um empréstimo dando garantias fantasmas. A gente vai falar do Rio de Janeiro. O Vasco, sim, divulga os seus relacionados quando o jogo é fora do Rio. No dia da viagem o Vasco divulga e quando o Vasco joga no Rio de Janeiro sai 3 horas antes. É uma maneira de respeitar o seu torcedor. Dizer aqui a equipe vascaína, estão fora o Dimitri Payet, segue entregue ao departamento médico. Alguns inscritos me perguntando, né, inclusive no vídeo passado, se o Payet está insatisfeito no Vasco com essa situação da 777, se ele pode realmente voltar para a Europa, não cumprir todo o contrato. A gente já tem um toque nisso aí. Ele estaria longe da família e a própria 777 não estaria tão satisfeita assim, porque ele não está conseguindo uma série de jogos, mas vamos aguardar os próximos dias envolvendo o Dimitri Payet. O Kehler com desconforto no joelho direito também não viajou. O garoto, o Felipe Gabriel, né, que é do Sub-20, aquele cabeludão, filho do Luiz Alberto, que foi zagueiro do Flamengo, do Fluminense, goleiro do Vasco da Gama e foi relacionado pela primeira vez. Boa sorte, Felipe! Boa sorte para você. O Puma também não está na lista, não há uma informação se foi apenas uma opção do treinador em não levar o Puma Rodrigues. Mas os goleiros relacionados são Léo Jardim, o Pablo, que é da base, e o Felipe Gabriel também. Os laterais, o Paulo Henrique, o Lucas Piton e o Vitor Luiz. Por que só esses 3 laterais? Porque o Rojas está relacionado junto com o Léo, Medel, Maicon e o João Vitor. O Rojas, que foi um dos destaques da equipe no jogo com o Fortaleza. E no meio-campo foram relacionados Matheus Carvalho, Zé Gabriel, Esforça, Hugo Moura, vai viajar, né? Está com a delegação, Praxedes e o Galdames. São esses os jogadores de meio campo. Os atacantes Verrete, David, Adson, Cleiton, Rossi, Ryan e o Eric Marcos, que volta a ser relacionado na equipe vascaína. O time deve ser esse aqui: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Rojas, o Maicon ou Medel, Léo e Lucas Piton. No meio-campo, o Matheus Carvalho, Hugo Moura e Galdames ou Esforça. E na frente nós teremos aí o David e o Verrete. Passa por essa escalação o Vasco da Gama.
Repito, o Vasco precisa trazer pelo menos um ponto, de preferência trazer uma vitória, com todo respeito. O Atlético também vive um momento muito melhor, já é uma equipe consolidada, né? Enquanto que o Vasco da Gama busca ser um time equilibrado, dar confiança ao seu torcedor. Bem, é uma matéria que, inclusive, está no GE. Eu dei uma olhada em que diz que lá nos Estados Unidos, a 777 Partners contraiu um empréstimo de 350 milhões de dólares, cerca de 1,7 bilhão de reais, e deu como garantia fundos que não lhe pertencem ou não existem, ou que já foram utilizados em outros empréstimos e não poderiam ser utilizados novamente, e que a Justiça já está investigando. Estou trazendo esta matéria porque ela está ganhando uma grande repercussão entre os vascaínos. Há uma ala de vascaínos que, inclusive, apoiaram a criação da SAF, porém insatisfeitos com os momentos do Vasco da Gama. Eles esperavam algo mais sólido, esperavam um Vasco maior. O que a gente pode dizer também é que saiu esta semana uma matéria envolvendo uma das empresas aéreas da 777. Até o meu amigo Henrique, da Firjan, foi quem me mandou essa matéria, que saiu lá nos Estados Unidos e também saiu na Europa. E preocupa, lógico que preocupa. A 777 tem que fazer o maior aporte do contrato este ano, no mês de setembro, que é de 270 milhões de reais. A Vasco SAF esse ano é apenas um aporte de dinheiro. Ela apresentou recentemente o seu balanço, teve prejuízo, mas pagou aí algo em torno de 200 milhões da dívida, e isso chama a atenção das pessoas. Por quê? Estaria faltando saúde financeira à empresa que detém 70% do Vasco. Eu sei que tem muitos vascaínos que gostariam hoje que a 777 vendesse as ações para outros grupos mais fortalecidos e que pudesse dar ao Vasco da Gama um caminho melhor em termos de futebol e de contratações também. Quero a sua opinião, deixa aí a sua opinião, é importantíssimo, independente de ser a favor, de ser contra, a gente quer te ouvir. Mas deixe... Vamos falar de nome de técnico, porque muita gente está perguntando, quem será o técnico? Tem nomes especulados? Quem seria o técnico com uma característica certa para esse momento no Vasco da Gama? Isso é uma coisa que a gente ouve bastante hoje. Fábio, primeiro, antes da gente discutir aqui qual seria o melhor nome, tem algum nome aí que já está mais próximo, não está? Né? Eu vi que tem até o português do Vitória, lá de Guimarães, que estava sendo especulado, Álvaro mas parece Pacheco. que não vem. Álvaro Pacheco, né? Tem algum outro nome? Existem alguns nomes, né? O Vasco está buscando fora do mercado. Eu mandei a mensagem domingo, para uma pessoa do Vasco perguntando, falei, cara, ouviu falar alguma coisa e tal? Porque o mercado aqui, o brasileiro, são aqueles nomes de sempre. Tem o Filipão à disposição, tem Mano Menezes, quem são os outros? É Ricardo? Quem está no mercado? Você não vai tirar ninguém. Vamos partir do pressuposto que o cara está livre. E aí a pessoa disse, não, o que eu ouvi lá é que eles acham que tem bons nomes à disposição. Aqui no Brasil, talvez, tá? O Mano Menezes fosse um nome para imediatamente. Fora do país, os grandes nomes vêm? Não vêm. Mas esse nome que hoje foi trabalhado, que estão divulgando, o Álvaro Pacheco, que tem contrato com o clube português, ele dirige hoje o Vitória de Guimarães, tem mais um ano de contrato, mas segundo a notícia que vem de Portugal, ela dá conta de que o clube não gostou, porque o Cuiabá já o procurou, e aí ele teria começado uma negociação, e aí o clube já... Então, quer negociar com o Cuiabá? Então, vamos antecipar a rescisão aqui, você vai embora no final da temporada. A minha pergunta é, esse cara acompanha o futebol brasileiro? Certa vez, conversando com um grande empresário, ele me disse o seguinte, falou, cara, os grandes nomes, os grandes treinadores acompanham tudo. São consumidores vorazes do futebol como um todo. Então, eles conhecem o futebol brasileiro, sim. Agora, a fundo, o elenco do Vasco, as características,
será que não demandaria tempo para que ele entendesse esse elenco? Porque esse elenco ele vai até a 18ª rodada, quando reabre a janela de transferência. Aí sim, abre a segunda janela, pode trazer novos jogadores. A gente está falando de final de primeiro turno. Até lá, dá para ir com um treinador que vai conhecer o elenco? Principalmente se ele for um português, ou enfim, um francês, um espanhol, não importa. Alguém que venha de fora? Falaram de Sampaoli, porque já trabalhou com o Medel na seleção chilena, com o Paê no Olympique. Cara, falam vários nomes. A informação que eu tenho sobre o ambiente Sampaoli no Flamengo e no Atlético Mineiro é péssima. Ele é muito ruim como gestor. Ele é um cara que anda solitário, fala sozinho, não fala muito com as pessoas, fica para lá e para cá, é um cara muito difícil. Então, Sampaoli, eu li algo em Portugal que o Porto estaria interessado nele. Então, assim, existem vários nomes sendo ditos. Mas, pô, Fábio, você apurou que nome? Eu não consegui chegar. Então, eu prefiro não especular. Assim, Dudu, sobre treinador, eu sei que a gente falou bastante disso já, mas os nomes especulados até agora, a grande maioria, tirando acho que o do Fábio Carille, né, que algumas fontes falaram aí que o Vasco teria interesse em tirá-lo o do Vasco negou, Santos. né? O Vasco O negou. Vasco negou. Seria a maioria estrangeiro, né? A gente estão falando até do Carvalhal aí, né? Tem gente falou desse técnico do Vitória Guimarães, o Pacheco. Cara, mas eu acho que o nome certo para a situação do Vasco hoje, um time que precisa urgentemente se recuperar, vai brigar na parte de baixo, vai. A gente sabe que o que pode acontecer, eu acho, né? Na minha opinião, o Vasco é um time para ficar em 10º, 12º, 14º ali lugar, vai chutar alto assim, mas vai brigar lá embaixo. Eu acho que tem que ser um cara que conhece muito bem o Campeonato Brasileiro. Se for estrangeiro, um cara que já passou por aqui, mas assim, não dá para ser Sampaoli. Eu vi que tem site colocando Sampaoli, cara. Isso aí é um tiro no pé, cara. Porque o que estraga de ambiente, inclusive eu tenho fontes do Santos que me falaram que é um negócio absurdo que acontece quando ele tá lá como treinador da equipe, que não dá oi para funcionários, etc, etc. O que você acha, Edmundo, desse treinador, cara? Você falou do Mano Menezes. Eu gosto também desse nome. Acho que é um cara que conhece muito o Campeonato Brasileiro. Confesso que gosto do Felipão também, etc. Mas acho que tem que ser um cara que conhece o Brasileirão, né? Bom, quando a gente fala de Mano Menezes, de Luiz Felipe Scolari, Luxemburgo, foram técnicos de muito nome aqui no futebol brasileiro. E, claro, que se fossem contratados, havia aí uma esperança, uma expectativa de que eles fizessem bom trabalho, porque eles já fizeram bom trabalho no Brasil. Quando você vai buscar um técnico português, por exemplo, que está na moda no Brasil, é uma incógnita, porque se você não traz o técnico do Benfica ou o técnico do Porto, né, ou Mourinho, quem seria o outro? Jorge Jesus? Assim, eu estou dizendo só os mais medalhões, assim. O resto tudo seria aposta. Alguns vieram no Brasil e fizeram excelentes trabalhos, como está fazendo o Pedro Caixinha lá no Red Bull Bragantino, né? Entre outros, o do Botafogo também está fazendo um bom trabalho. Eu acho que tem bastante gente boa, mas também seria aposta. E aí não dá para acreditar, não dá para ter certeza que iria resolver o problema do Vasco. Então, eu acho que essa questão ela tem que ser muito bem estudada, muito bem pensada, para que o Vasco acerte, seja assertivo. Porque é aquela história de você trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós estamos no meio do campeonato e o Vasco está na zona de rebaixamento. Então, não dá para fazer experiências. É normal que você tenha um resultado ruim, o técnico saia, e você, 3 dias depois, tem um jogo importante da Copa do Brasil, natural que você bote o interino. Mas esses 3 dias que antecederam o jogo contra o Fortaleza, quer dizer, os 6, 7 dias após a saída do Ramon Dias, eles têm que ser de trabalho total, de dedicação total à escolha de um novo técnico. E que ele seja bom, que ele chegue e dê conta do recado para que o Vasco, né, já no domingo, ou no próximo domingo, retome o caminho das vitórias.
E tem uma coisa, né, ô Fábio, que eu quero, que não pode acontecer de novo, que aconteceu no ano passado, foi logo depois que o Barbieri saiu, ficou aquele clima de vamos ver como o interino vai, para ver se a gente vai atrás de um técnico. Eu lembro que rolou um pouco isso, deixaram ele ali 2, 3 jogos, aí não conseguiu, não andou, e aí já foi atrás de outro treinador, chegou o Ramon Dias, né. Isso eu acho que é uma coisa que o Vasco aprendeu com o ano passado para não cometer de novo esse ano um erro desse, né, Fábio? Foi o William Batista, né, no ano passado, que William acabou Batista. ficando. Aí ele estreia, salvo engano, contra o Cuiabá, vence de 1-0, gol do Jair de pênalti, depois toma 2 pancadas. Aí vem o Ramon, que inicia com 2 derrotas, mas já dando uma outra cara ao time. Aí ele empata, ele vence o Grêmio em casa e empata com o Bragantino, fecha o primeiro turno. Aí começa a campanha de retomada no segundo turno, Ramon. O problema todo é você ter a convicção. Como é que é o meu perfil? Vou atrás desse perfil. Se você fala do Mano e fala do Álvaro, Álvaro Pacheco, já são perfis Pacheco. diferentes. Já são perfis diferentes. Se você fala do Felipão e fala, vamos dizer, sei lá, do Jorge Jesus, são perfis diferentes. Então você tem que ser. Qual o perfil que você quer? Ah, não, eu Carilli eu quero que. gosto, hein. Então, cara, o Carille o Vasco não buscou. Eu conversei com uma pessoa do Vasco e me disse o seguinte: falou, cara, inclusive, o Carille está usando o nome do Vasco para se promover no Santos, para ter moral. Olha, não vou largar o Santos, o Vasco me procurou, eu não quero. Então é isso aí, vascaíno. Ficaram aí com os relacionados aí para o jogo de domingo. E Pai não vai jogar, Puma vai jogar. E cara, tá muito complicado sobre a 77 num relacionamento no Vasco. Então isso aí tá atrapalhando muito no desempenho. E também aí tá os técnicos tá aí pra contratar aí pro Vasco, e também tá bem complicado. Então tá aí com o técnico da base, pra ele tá gostando, mais uma jornada aí, vai ter mais um jogo a mando dele também. Ele fez a escalação aí do Vasco aí. E tem os técnicos pra vir. Mano Menezes. Tem vários técnicos que tá querendo fazer parte, e também tá querendo. O Vasco tá querendo em busca do mercado aí pra tá aí um técnico bom aí pra fazer parte aí da família vascaína. Então deixa aí no comentário aí o que é que vocês estão achando de tudo. Inscreva no canal, ativa o sininho aí pra ter as notificações e compartilhe com todos vascaínos. E ficamos aí também com esse giro de notícia, um pouco da escalação aí do Vasco. E vamos aí esperar aí essa grande vitória que nós vamos conquistar. Valeu, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Um abração para todos aí. Valeu, um abração. Aqui é Vasco. Tamo junto, um abração.